Queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Na graça de Deus? Muito bom estar mais uma vez aqui, compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor com vocês. E nessa quarta-feira, nesse momento gostoso de reflexão, eu quero convidar vocês a partilharem um texto comigo da palavra de Deus, lá no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ler a partir do verso 13. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional. E certamente vocês vão poder acompanhar em qualquer outra versão, sem nenhum problema. Mas vai ser um momento muito precioso. Antes, eu quero ainda pedir a Deus em oração que nos dirija nesse tempo de reflexão. Vamos fazer essa oração? Pai querido, obrigado pela graça do Senhor, por mais um dia tão especial que o Senhor nos dá. Pai querido, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Queremos colocar diante de Ti a nossa pequenez, o reconhecimento da nossa pequenez, da nossa necessidade da ação direta do Teu Espírito sobre nós, dia após dia, neste momento em especial, para poder compartilhar da Tua palavra e Te pedir, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor se revele para nós, que o Senhor permita que nós possamos conhecer a vontade do Senhor, buscando o Senhor agora com toda a força, toda a alma e todo o entendimento. Eu te peço, sonda o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs e dá-nos a oportunidade, Pai querido, de partilhar um tempo precioso na Tua presença. Obrigado por tudo e eu te faço um último pedido, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Mãe, que bom. Filhos, eu vou dizer para vocês logo que eu vou utilizar o mesmo título dessa perícope do texto, ou seja, dessa parte do texto, desse bloco do texto. E nós vamos refletir sobre um tema que está aqui na minha Bíblia, os dois tipos de sabedoria. Os dois tipos de sabedoria. Presta atenção o que o apóstolo Tiago nos diz. Verso 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração
inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Verso 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Verso 17: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aleluia! Sabe, filhos, o apóstolo Tiago é muito interessante como ele chega até esse momento de sabedoria, né? Essa carta que ele escreve, ela se desenvolve, se você pegar o início do texto, ele fala sobre provas, sobre tentações, fala sobre a necessidade de praticar a palavra, depois fala sobre acepção de pessoas, como isso é prejudicial, e aqui no capítulo 3 ainda fala também sobre isso, pois ele vem falar sobre fé e sobre obras, e ele começa o capítulo 3 de uma forma muito interessante. Ele fala, depois de todas essas necessidades nossas de apresentar-nos diante de Deus e diante uns dos outros, né? Com todas essas características de perseverança na aprovação e também nas tentações, de praticar a palavra, de ter sabedoria nos relacionamentos sem fazer acepção, falando sobre a fé e sobre as obras. Aí ele para e ele diz o seguinte: olha, prestem bem atenção, porque se vocês derem atenção a tudo o que eu falei até agora, mas vocês não observarem a respeito da língua de vocês e da sabedoria, vocês não estarão agradando o coração de Deus. Presta bem atenção nisso. Aí ele vai dizer o porquê, né? Porque a palavra está nos dizendo aqui, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que eu jamais terei sabedoria se eu não conseguir dominar a língua. E ele diz, olha, a língua, eu vou fazer uma comparação. Ele diz assim, para vocês terem sabedoria, vocês precisam dominar a língua, da mesma forma que o freio colocado na boca de um cavalo domina todo o cavalo, né? Você pega as rédeas, bota elas conectadas com os freios na boca do cavalo, e ali você consegue o cavalo com toda a força que tem, um animal fortíssimo, né? Mas ele é totalmente controlado por causa de uns freios que você tem nas mãos. Você freia a boca dele. Aí ele diz, se você não entende como funciona isso, eu vou trazer uma outra ilustração. Você já viu um barco, um grande navio? Ele navega com impetuosidade e quando os ventos estão fortes, ele é quase incontrolável. Mas o homem colocou na polpa do navio ou do barco um pequeno leme, um pequenino leme, e com esse leme ele consegue controlar, ainda que o navio esteja debaixo de impetuosos ventos, ele consegue controlar esse navio e levá-lo para onde ele quiser. E aí ele diz, agora, você quer ser sábio? Ele já começa o verso 13 dizendo isso, né? Você quer ser sábio, se diz sábio? Então mostre também que você controla a sua língua. Porque se você conseguir controlar a sua língua, você já pode ser considerado um homem perfeito, uma mulher perfeita. Olha a importância disso, né?
Para você ter sabedoria, você tem que aprender a controlar um dos menores órgãos que você tem no seu corpo, a língua. E a gente percebe isso, né, filhos? Claramente, né? Não precisamos ir para muito longe, nem falar sobre tempos muito antigos, né? Hoje acontece isso. Como é que você vê, não é, uma classe profissional que está em evidência demais, né? A nossa classe política, e você vê que, por causa da língua, não é, a gente completamente perde a confiança na nossa classe política. A gente perde a confiança na nossa classe jornalística. A gente perde a confiança na nossa classe de todo o poder judicial. A gente perde a confiança em todas as pessoas que usam mal a sua língua. Não é isso que acontece? Nos dias de hoje a gente está vendo isso. A gente está enfrentando isso. A gente vê que tem gente que acha que conhece muito bem a língua, tem gente que se acha muito inteligente. Em algumas versões, essa palavra aqui, quando ele fala no verso 13, tem alguém que é sábio e tem entendimento entre vocês. Esse tem entendimento é inteligente. Em outras versões você vai achar aí, tem gente, quem é sábio e que tem inteligência entre vocês. Na minha versão tem entendimento, mas é a mesma palavra, é uma palavra que ela só é encontrada aqui nessa carta. Inteligência puramente humana, né? Quem se acha capaz, inteligente, não é? Uma pessoa com um entendimento, com um intelecto desenvolvido entre vocês. Se tem alguém assim, é isso que ele está dizendo, mostre a sua inteligência, a sua sabedoria, por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade que provém da sabedoria verdadeira. E você sabe por que ele está dizendo isso aqui? Se tem alguém inteligente que mostre, porque você pode ter muita inteligência. Eu posso ter várias graduações, pós-graduações, doutorados, eu posso ter pós-doutorado, pós-doctor, eu posso ter muita inteligência e ser um tolo. Eu posso ter muita inteligência e não ser sábio, porque sabedoria é utilizar com graça, de forma saudável, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você obteve de conhecimento. É tornar o seu ambiente mais saudável, os seus relacionamentos mais saudáveis, a sua presença esperada e desejada. Isso é ter sabedoria. E você provavelmente, porque eu conheço muita gente assim, provavelmente você conhece muita gente assim, que tem uma inteligência tremenda, que conhece várias línguas, que já leu livros que você nem imagina ler a 10ª parte, que já tem graduações e graduações, gente que vive se alimentando de conhecimento, mas a sua presença não é benquista, mas a sua fala é uma fala que não gera prazer em escutar. A arrogância muitas vezes chega ao coração e quem está do lado de cá ouvindo diz: Senhor, tem misericórdia. Você conhece pessoas assim? Pessoas tão inteligentes, pessoas que, se tivessem habilidade, soubessem usar a sua inteligência de uma forma sábia, como a Bíblia propõe aqui, seriam pessoas especiais,
de uma utilidade para ajudar a transformar o nosso mundo. Não é isso, filhos? Tanta gente cheia de conhecimento e com tão pouca sabedoria. E aí Tiago está dizendo, vocês precisam abrigar no coração de vocês, ao invés de inveja amarga, ao invés de ambição egoísta, vocês precisam abrigar no coração de vocês graça, altruísmo. Vocês precisam abrigar no coração de vocês doçura. Se vocês continuarem a ler o texto aqui, o próprio Tiago ele vai dizer, olha, pode uma oliveira dar figos? Ou pode uma fonte dar água doce e amarga ao mesmo tempo? Tudo tem um porquê. A oliveira, ela vai dar azeitonas como fruto. A árvore que vai frutificar o figo é a figueira. A fonte, se ela jorra água, ela vai jorrar água com uma só propriedade, ou amarga ou doce, né? Então, uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então, se vocês são sábios, se vocês se acham realmente com entendimento, manifestem isso através da atitude de vocês, através das palavras de vocês. Se eu for trazer isso de uma forma prática para nós cristãos, o que é que vem a ser sabedoria? Sabedoria é a gente usar aquela máxima já tão antiga, não é? Que diz assim, olha, o que faria Jesus nessa circunstância, nessa situação? Se eu sou sábio, eu vou usar todo o meu entendimento para tornar o meu coração e a minha mente sensíveis à vontade de Cristo. Vocês entendem? Isso é sabedoria, filhos. É dizer, Senhor, a minha vontade é agora, depois de ouvir uma palavra tão dura dessa, é de devolver uma palavra tão dura quanto ou mais dura quanto. O meu desejo é de expor, é de vomitar o meu conhecimento para mostrar a essa pessoa que ela não tem autoridade nem condições de querer me humilhar. É essa vontade que dá. Mas sabedoria é dizer, Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse no meu lugar, o Senhor certamente responderia com graça, responderia de uma forma confrontadora, mas não afrontadora. O Senhor me faria refletir como o Senhor fez com aqueles que tentavam apedrejar, ou já iriam começar a apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. O Senhor ia perguntar, tá, então aquele que não tem pecado, e pecado não é só adultério, pecado é tudo aquilo que me faz errar o alvo é fazer a vontade do Senhor, então se eu erro, eu peco. Então se tem alguém que não peca, atire a primeira pedra. E você não ia deixar que essa discussão caminhasse mais, Senhor. Eu quero ter sabedoria para agir como o Senhor agiria. Isso é sabedoria, filhos. Isso é entendimento sobrenatural. Isso é vida espiritual. Entendem? Então não vai adiantar o que Tiago está chamando a atenção aqui para mim, para você, sabe? É dizer o seguinte, olha, não vai adiantar você ser uma pessoa que trabalha em 2, 3 ministérios dentro da igreja, não vai adiantar você declarar com arrogância ou com altivez que você tem conhecimento, intelecto acima da média. Não vai adiantar você dizer que leu a Bíblia 10 vezes inteirinha. Não vai adiantar você dizer que tem uma posição dentro da igreja local de destaque,
Não vai adiantar você dizer que dentro da convenção que você faz parte, que a sua igreja faz parte, você ocupa um lugar de destaque. Não vai adiantar se você não souber controlar a sua língua e se você não tornar suas atitudes totalmente compatíveis com o que você fala, com aquilo que você já tem de conhecimento. Não vai adiantar nada. É isso que ele está dizendo para mim e para você. A gente precisa ter humildade suficiente, precisa pedir a Deus misericórdia suficiente para entender que a minha vida prática, ela conta muito mais do que a minha vida teórica, do que aquilo que eu falo, do que aquilo que eu sei, que eu digo que sei. Aí ele continua e diz assim, olha, verso 15, esse tipo de sabedoria que eu falei aqui agora, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Filhos, ele não tem meio termo, não tem meio termo. Não é como a igreja, aquela igreja lá do Apocalipse, não é como Laodiceia, né? Não pode ser quente nem fria, não pode ser morna, tem que ser quente ou fria, não tem meio termo, né? Ele diz aqui, olha, esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Ele já está dizendo que isso não tem a ver com Deus. Se a gente usa arrogância, se a gente tem ambição, se a gente tem inveja ou amargura no coração, se a gente arrota conhecimento, isso não vem dos céus. Esse tipo de sabedoria é terrena, é daqui da terra. Talvez para homens, talvez para pessoas, para seres humanos, isso seja importante. Talvez um currículo recheado seja importante para homens aqui na terra, para pessoas aqui na terra. Mas diante de Deus isso não é nada. Ele está dizendo aqui, ela não é espiritual, ela é demoníaca, não tem meio termo. Tem a ver com Satanás, não tem a ver com Deus. E ele diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Interessante isso, né? Onde há inveja, e tem gente assim, não tem? Tem gente demais assim, infelizmente, dentro das igrejas. Gente que tem inveja porque o outro tem se destacado no seu trabalho, tem sido promovido. Tem gente que tem inveja. Filhos, você quer ver um risco que se corre? Pessoas que estavam em uma situação difícil, mesmo antes dessa pandemia, e agora, durante a pandemia, ela se reinventa, ela pede sabedoria a Deus, ela começa a criar algumas coisas e começa a prosperar. Tem gente que também estava fazendo e de repente fica com inveja, porque o que está fazendo não prospera, não é? E continua passando dificuldades. Isso é terrível, isso acontece. Tem gente que não pode ver ninguém prosperando e tem que ter sabedoria para entender por que não está dando certo. Pode ser simplesmente algo técnico, algo de entendimento, de discernimento, algo que talvez não fosse o momento certo para fazer, ou o tipo de negócio, ou como eu estou fazendo que não dá certo. E isso gera insatisfação e eu vejo o outro prosperando e eu começo a ficar chateado com o outro. Eu começo eu quero ver até onde vai esse negócio, quero ver se isso vai realmente progredir. Daqui a pouco isso acaba, sabe? Em vez de trazer uma palavra puxa vida, que coisa boa, parabéns, eu vou estar orando, pedindo a Deus que cresça a cada dia o seu negócio, porque o que acontece de bom para você me abençoa também. Me abençoa também. Olha, tem gente que não sabe fazer isso. E ele está dizendo, olha, ambição egoísta, aonde há confusão, toda espécie de males acontece. E na continuação ele vai dizer, sabe por quê? Onde tem confusão, isso não vem de Deus, essa sabedoria não vem de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de discernimento. É um Deus que é ousado, mas ele não traz confusão.
ele não traz confusão. Verso 17, ele diz assim, mas a sabedoria que vem do alto aí vamos colocar uma paráfrase aqui minha, né? 2 pontos, ele vai dizer que sabedoria é essa, a sabedoria que vem do alto, como é que ela se manifesta, quais são as características dessa sabedoria. Ele diz, antes de tudo ela é pura, antes de tudo ela é desvencilhada de ambição egoísta, de inveja, antes de tudo, ela é temperada com sal, né? Essa sabedoria, ela vai me fazer elogiar o outro de coração, desejando realmente que ela sempre cresça, que ela sempre prospere, que ela se torne uma pessoa feliz a cada dia, que ela reconheça que é Deus que está lhe dando isso e que ela agradeça ao Senhor, né? Então, ela vai ser pura, ela não vai ter uma duplo sentido na minha cabeça nem no meu coração. A sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ele vai dizer que depois ela é pacífica e amável. Tem tudo a ver, não é? Pureza, amabilidade, né? É amável, compreensiva, diz aqui, compreensiva. Essa é uma sabedoria que vem do alto, cheia de misericórdia e de bons frutos, né? Ou seja, quando eu entendo a sabedoria de Deus, tudo que eu faço, as pessoas vão observar como algo prazeroso, algo maravilhoso, dá bons frutos, entendem? Dá bons frutos. Ela é imparcial, ou seja, independe das pessoas, eu não vou julgar, eu não vou discriminar ninguém, eu vou ser imparcial, eu vou tratar todos com a mesma graça, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Ela é imparcial e ela é sincera. E sincera, eu já falei isso para vocês, a gente já aprendeu o sentido original da palavra sinceridade, né? No Novo Testamento, no grego, é sinceridade, sem cera, sem uma máscara, sem um sorriso falso, sem um olhar que seja capcioso, né? É um olhar sincero, amável, cuidadoso, é um olhar sincero. Um abraço, uma palavra tem sinceridade, é sincera, né? Ela é transparente, ela é real, tá? E o fruto da justiça, o verso 18, ele diz, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ou seja, se eu tenho sabedoria de Deus, eu vou ser sempre um mediador da paz. Se eu tenho sabedoria de Deus, se eu cresci espiritualmente, eu vou buscar sempre a unidade aonde quer que eu esteja, a comunhão aonde quer que eu esteja. Eu vou buscar sempre estar bem com as pessoas que me cercam. Eu vou estar sempre bem com Deus. Eu vou estar com o coração grato o tempo todo. Mas, pastor, se eu chegar a esse ponto, eu já vou para o céu. Aleluia, filhos. Se está na hora de ir para o céu, que nós desejemos isso. É essa a ideia, tá? É que nós estejamos prontos para, na hora que Papai do Céu nos chamar, nós tenhamos realmente condições de ser recebidos por Ele como pessoas que amaram e que adoraram a Deus em espírito e verdade. Sinceridade no coração, tá? Eu estava, no dia de hoje, fazendo uma celebração, né? Um culto de gratidão pela vida de uma pessoa que se foi, tá? Então, estava no velório, ali no cemitério, e vendo a maioria das pessoas ali com o coração entristecido, mas não entendendo que quando nós estamos diante de um momento desse, de separação carnal, separação de saudades, né? Separação daquele que a gente
que a gente ama, e a gente vai estar com saudade no coração, vai estar com tristeza, chorando, mas a gente não entende que aquilo é uma grande oportunidade que Deus nos dá para a gente desenvolver sabedoria, para a gente desenvolver a sensibilidade, a fragilidade da nossa vida, sensibilidade para entender a fragilidade da nossa vida. A nossa vida, ela é pequenininha em relação à eternidade. A gente precisa pedir a Deus para cuidar da gente, e a gente precisa pedir a Ele que dê para a gente tempo suficiente para a gente exercitar uma sabedoria que agrade o coração dele. Eu estava ali compartilhando com pessoas isso. A gente tem que aprender a desfrutar desse tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, entendimento e muita alegria por sermos seus filhos amados e queridos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te pedimos sabedoria, te pedimos graça, te pedimos entendimento, te pedimos, Senhor, a condição de sermos encontrados como homens e mulheres que percebem a graça do Senhor, percebem o amor do Senhor e desfrutam desse amor com muita alegria. Obrigado por tudo, Pai querido. Dá-nos um restante de noite maravilhoso, nos faz ter um coração sensível, em nome de Jesus. Amém? Amém.
um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu